Nós estamos aqui, reunidos nessa mesa de debate, nessa sala de encontros, para justamente pensar os circuitos artísticos e colaborações em tempos de protofascismo, temeristão, trumpismo e Brexit. Eu sou Felipe Ribeiro, sou professor do Departamento de Arte Corporal na UFRJ e um dos diretores artísticos da plataforma Atos de Fala, e eu vou atuar nessa função dupla de mediador e de palestrante. Compondo a mesa, nós temos o curador do Museu de Arte do Rio, Evandro Salles, Diego Dantas, diretor artístico do Centro Coreográfico, Fabiano Carneiro, coordenador de dança da Funarte, e Robin Malik, diretor do Goethe Institute do Rio de Janeiro. A gente tem também compondo a mesa a Anaíse Lopes, que está chegando, em algum momento fica aqui conosco. Bom, a gente já está um pouquinho em cima da hora e por isso, até por uma questão de concisão, eu preparei uma fala escrita e que eu prefiro lê-la, para começar trazendo algumas questões para ver como é que elas se desdobram em outras. Como a sinopse desse encontro apresenta, nós somos artistas, curadores, gestores culturais que debatem estratégias de colaboração artística no atual contexto econômico-político no Brasil e no mundo. As provocações do debate estão voltadas para a reflexão crítica das porosidades entre política e arte, nos convidando a pensar redes de hospitalidade, resistência, mobilidade e intercâmbio. Imagino que nesse debate pensemos formas de colaboração mútua e fortalecimento de nossas atividades no circuito artístico, em especial da dança. Esse termo, circuito, me parece mesmo mais apropriado para pensarmos nossa força, na medida em que com ele não nos referimos apenas a um mercado e, portanto, não valorizamos somente a dimensão econômica do campo, ainda que a economia seja um componente fundamental de manutenção e criação desse circuito. Como imagem, o circuito é uma chapa eletrônica, um espaço plano onde se desenham conexões e por onde se circula energia. Logo, a depender de que áreas conectamos, produzimos diferentes forças que ativam mais certas partes em detrimento de outras. Produzir conexões e ativações é sempre parte de qualquer circuito, e nesses tempos de evasão de apoio às artes, esse mecanismo de produção de forças é ainda mais necessário. No caso brasileiro, o contexto é de um corte brusco de políticas culturais por parte do governo federal, e no caso do Rio, problematizada também pelos entraves nas esferas do Estado e do município. Eu imagino que o Fabiano, da Funarte, possa comentar um pouco sobre os desafios que ele enfrenta nesse momento, assim como Evandro Salles, do MAR, e Diego Dantas, do Centro Coreográfico. Ainda nesse cenário atual, certamente a presença de Robin Malik é muito bem-vinda, na medida em que o Goethe Rio esteve envolvido nesse ano em apoios dos mais diversos às artes na cidade, como suporte a alguns festivais, e eu incluo Atos de Fala nisso, mas também intervenções urbanas independentes, que foram de ações performáticas ligadas à aldeia Maracanã e à Vila Autódromo, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. No caso do Atos de Fala, entendemos que em momentos de adversidade se torna muito importante perceber como o dinheiro estrangeiro pode, ao mesmo tempo, cumprir o seu papel de disseminação de culturas internacionais e, ainda assim, protagonizar artistas nacionais. Num ano de escassos recursos financeiros, tínhamos que ficar atentos para não tornar o Atos de Fala uma vitrine de produções estrangeiras, mas justamente fortalecer a rede de artes nacional. Comissionar obras de cooperação entre artistas tem a força performativa que um momento de crise nos pede, e o apoio do Goethe se deu exatamente nesse sentido. Temos nessa edição um artista radicado na Alemanha, trabalhando com um coletivo de artistas cariocas. E, inclusive, o Robin hoje me falou, comentou que nós devemos ter a presença também do Stefan Riederhaus, que pode falar um pouco junto com ele sobre possibilidades de construção de redes internacionais e de financiamentos. Acho que vai ser super interessante ouvir isso um pouco depois. E se por vezes o dinheiro internacional ganha protagonismo e viabiliza ações,
Por outro lado, nas últimas produções independentes a que assisti, os atores voltaram ao palco ao final, explicitando que a temporada tentava se viabilizar com o dinheiro da bilheteria. Como esses tempos, nos quais minam os subsídios estatais e mesmo os privados, reacendem a discussão em torno do papel da bilheteria como sustento às artes cênicas? Acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer aqui. O Atos de Fala tem grande parte da sua programação gratuita, e penso também no caso do Panorama, a Anaís deve estar aí chegando, que tem um público diverso atraído por espetáculos a preços populares. Mas a pergunta que nos faço é: estamos num momento de repensar a política da bilheteria? Que paradoxo essa política nos coloca? Como surfar nesse paradoxo? No que diz respeito à sua política econômica, a bilheteria parece ser mesmo bastante paradoxal. Mas, por outro lado, há também uma questão político-social mais abrangente. Como pensar uma rede de apoio e mesmo de proteção às artes? Há por todo o mundo uma ascensão de lutas por diminuições de direitos civis e manutenções de privilégios coloniais. Numa jovem democracia como o Brasil, essas lutas ganham uma agressividade ainda mais forte. Recentemente, diversos acontecimentos fizeram com que a censura, a falta de apoio de políticas públicas, a criminalização e a difamação tenham sido bastante discutidos pelos artistas. Algumas reações coletivas de artistas foram bastante contundentes, atuando em frente de diálogos com a população, de notoriedade com a imprensa e mesmo em ações jurídicas. Ainda assim, algo me leva a estranhar que a resposta tenha vindo majoritariamente dos artistas e de instituições diretamente ligadas à arte. Imagino que toda a questão do Queer Museu que vinha para cá, depois deixou de vir, reverbera aqui com essa fala. Me ressinto, no entanto, de um certo silêncio quando penso nos movimentos organizados, nos movimentos sociais, e tendo a achar que eles foram pouco solidários ao ataque que a arte tem sofrido, mesmo quando a arte dialoga diretamente com os modos de vida afins aos que eles experimentam. Me pergunto, e nos pergunto, sobre que fosso é esse construído entre nosso ofício e outros ofícios. Que falta de entendimento é esse dos movimentos de base em relação ao que fazemos e à relação de nossa existência? Onde falhamos em deixar claro que a importância política da arte se dá muito comumente por sua potência dissidente? Como garantir coalizões com movimentos de base e, ao mesmo tempo, manter essa política de dissidência? Será que pensar uma política da arte nesse momento passa também por recuperar as suas bases sociais? Como pode a arte construir uma base de apoio e resistência, sem nem por isso deixar de colocar os seus problemas, diagramar escapes oblíquos, flertar com a concretização de impossibilidades e surfar nos impasses? Essa pergunta me parece estar no cerne do que chamamos de rede de colaboração, trabalho por coalizão ou mesmo junção por afinidade. Fico pensando num texto que foi muito elucidativo à minha geração de artistas, que foi O Artista como Etnógrafo. Um texto que justamente pensava a arte dos anos 80 e 90 e sua aproximação dos movimentos sociais, a arte ativista na luta contra o HIV e pró-pesquisa da cura, os refugiados, etc. Desse paradoxo etnográfico, explicitado quando tomado como invenção, surgiram várias apropriações: o artista como pesquisador, como curador, como cidadão, como profeta, como filantropo, como colecionador, etc. Mas na hora em que fomos criminalizados e difamados, poucos cidadãos, profetas, filantropos, políticos e colecionadores se sentiram suficientemente próximos dos artistas a ponto de quebrarem o silêncio e estarem conosco. No entanto, dentro dessa necessidade de fortalecimento colaborativo, estamos aqui, no Trans Incorporados, que justamente tem seu corpo composto e atravessado pela arte e pela academia. Eu vejo que essa interseção também constrói o parâmetro do Atos de Fala, quando a gente propõe um festival que aprofunde as discussões de performance pela performatividade do texto. O Atos de Fala tem constantemente intervindo em certas tecnologias de produção de conhecimento, tomando as palestras como dramaturgia de performance e, nesse ano, criando o que estamos chamando de aulas de desdobramentos. A proposta é estimular o caráter inventivo, criativo e mesmo ficcional no formato de aula,
Um formato que, ao mesmo tempo que requer preparação e exposição, pressupõe interrupções, questionamentos, atalhos para outros assuntos ou permanência mais longas em tópicos específicos a depender do interesse da plateia. De alguma maneira, esse movimento fronteiriço do atos de fala e do transincorporados é parte de uma dinâmica que se potencializou nas últimas décadas. O ingresso de vários artistas na vida acadêmica, em especial como docentes nas universidades. Essa interseção surge como uma resposta política e um fortalecimento mútuo do circuito artístico e acadêmico, em que, por um lado, se produz arte sem ter o compromisso de se sustentar economicamente dessa produção, e, por outro, se realiza uma atividade que potencialmente convergeria pesquisas acadêmicas e artísticas. E isso ainda é uma luta longa dentro da academia, a gente sabe, uma luta que teve seus avanços, mas que ainda tem um longo caminho a percorrer. E que ganha novos desafios quando ambas atividades se encontram também nos discursos criminalizantes, difamatórios e ideologicamente distorcidos, como que a gente tem visto surgir, principalmente nesses últimos 2 meses. Por fim, uma outra provocação que me vem à mente é justo a de como reconhecer as urgências desse momento, sem nem por isso sucumbir à sua histeria. Como reconhecer a força dos ataques, sem canalizar toda a nossa energia respondendo-os. Afinal, a proibição vem como uma forma também de administrar nossos desejos e comportamentos. E, nesse sentido, tornar o nosso discurso ainda mais público, ainda mais reverberado, se torna mesmo uma forma de se contrapor à censura e uma forma de firmar o nosso dissenso. Me pergunto como agir de modo ao que Michel Foucault chama de um contra-efeito à censura, para que dela surja ainda mais detalhamento das formas de desejo no discurso e nas obras e ações artísticas. Ou ainda, nos termos de Paul Preciado sobre Foucault, como escapar da proibição, se abstendo de lutar diretamente contra ela, mas fazendo fluir ainda mais formas alternativas de modos de vida e sexualidade. Quer dizer, tem aí um parâmetro de perguntas, de questões, para abrir a mesa aqui e ver como isso reverbera para vocês. Boa tarde a todos. É um prazer enorme ver essa sala cheia de artistas, o museu cheio de artistas e de pessoas engajadas nesse movimento de criação, de pensamento. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês. Deveria ter feito isso hoje cedo, mas foi impossível em função de questões internas nossas. Aproveito esse momento para dizer que nós estamos muito felizes de recebê-los a todos aqui e principalmente aqui. Eu particularmente estou muito feliz de receber vocês aqui nessa sala. Eu acho que já entro dentro do nosso tema um pouco, explicando que sala é essa, por que a gente está dentro dessa sala de exposição, fazendo uma outra prática paralela de discussão e de debate. Essa sala faz parte de um programa novo do museu chamado Sala de Encontro, onde a gente tenta mudar a relação do público com o objeto, no sentido com o objeto de arte, no sentido de que ela proporciona não apenas uma passagem rápida e uma passagem, uma saída conduzida, mas, ao contrário, ela pretende, ela chama para um abrigo, para abrigar as pessoas, para acolher as pessoas, melhor dizendo, e para que elas se sintam acolhidas no sentido tanto de uma convivência com esses objetos, como com uma outra, entrar em uma outra instância, digamos, de estar, de pensar, de relacionar. Então, nesse sentido, essa sala, além de uma sala de exposição, é uma sala de encontro de todos os níveis. Assim, tanto pessoas que vêm aqui às vezes e dormem, eu estava falando agora, para realizar o trabalho do sono, que para nós artistas é muito importante, fundamental até, e como para debates dessa ordem, vários tipos de atividade. Inauguramos agora aqui um programa de teatro, de peças pequenas e viáveis de serem feitas aqui dentro. Então, eu só falei tudo isso no sentido de que há uma tentativa nesse programa de transformar o museu
esse museu, ou de aprofundar uma perspectiva com a qual esse museu trabalha. Olá. Você quer só para dizer, a gente tinha avisado que a Anaíse estava a caminho, então chegou a Anaíse, curadora e diretora-geral do Panorama, né, aqui para a nossa discussão. Bem-vinda, Anaíse. Então, esse museu trabalha no seu desenho conceitual, no sentido de ser um ponto de convergência, de transversalidade entre vários planos, tanto do usufruto da arte, como do plano da educação em relação à arte, da reflexão em relação à arte. E, nesse sentido, se busca criar, se a gente passa essa questão para esse momento, trincheiras de pensamento, de reflexão, de espaços que estabeleçam espaços de liberdade para que esses processos possam ser desenvolvidos e possam ser vividos por pessoas que normalmente não têm acesso a essas possibilidades. Então, esse programa no qual nós estamos aqui, nesse momento, faz parte de uma série de outras ações nesse sentido. Esse programa tem como um objetivo que a gente pensa em implantar o ano que vem, vai abrigar um grupo de pessoas para um desenvolvimento, esse vai ser o lugar delas no museu, de desenvolvimento crítico, intelectual e profissional nas atividades aqui de dentro do museu, um grupo de jovens que vai tomar o museu como uma plataforma de desenvolvimento da sua capacidade crítica em relação ao mundo e, ao mesmo tempo, como uma possibilidade de se instrumentalizar profissionalmente a partir das atividades todas que são desenvolvidas aqui dentro em relação ao universo todo. Bom, acho que é um momento dramático que nós todos estamos vivendo de maneira dramática, de uma velocidade assustadora. Eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos, um pouco diferente do que você colocou, particularizar essa questão dentro do universo da arte, mas na realidade da cultura, na realidade esse universo está sofrendo, chegou até ele de forma avassaladora e direta e violenta, uma articulação que se abateu sobre em todos os níveis no país, né? Acho que é um projeto, do meu ponto de vista, um projeto claro, articulado, político, de não sei que instâncias de desconstrução de uma construção que estava sendo feita, né? Mal ou bem, estava sendo feita. E a gente tem de ver isso, é muito difícil a gente ver isso dentro de um ponto de vista histórico, amplo, grande, não só sair do nosso momento, se distanciar para entender esse movimento dentro de uma trajetória longa do país, mas a gente sabe, apesar da gente ter vivido esses anos achando que o Brasil estava saindo de uma condição semicolonial e entrando num outro patamar civilizatório, econômico, etc., a gente sabe que há um histórico muito recente onde uma classe dominante não permite uma democratização econômica, não permite uma mudança estrutural das condições do país. E o que a gente vê hoje é exatamente isso, quer dizer, num momento de uma passagem realmente significativa em todos os níveis culturais, educacionais, econômicos, etc., há um corte violentíssimo, há um golpe, onde em um ano se desestrutura tudo que estava sendo construído em décadas. Esse movimento chega à nossa porta, né? A porta da arte e da cultura, não por acaso, é óbvio, porque é claro, eu acho que 2 pontos são claros. É uma trincheira de militância contra essa visão do mundo, né, histórica, né, e nos últimos anos, né, nesse processo, ela claramente se posiciona por um universo
democrático, de transformação do país, e por outro, que eu acho que nós temos que ter uma consciência muito grande disso, e eu acho que é por isso a violência da direita contra a arte, é porque é básico, fundamental no processo da arte o exercício da liberdade, né? O que é o exercício da liberdade? Tem se falado muito da questão da liberdade de expressão. Eu discordo um pouco dessa ideia da liberdade, que a arte, nós temos que defender a liberdade de expressão. Eu acho que é muito mais do que expressão. Eu acho que é a liberdade de invenção de um novo mundo, de uma nova visão do mundo. Eu não sei que visão. Quando eu faço arte, quando você está num processo de invenção, você não tem já algo definido, pré-determinado que você quer exprimir. Isso é equivocado, né? O processo da arte, por isso é necessária a liberdade, o exercício da liberdade, é um processo não sabido e não já sabido. Quer dizer, eu estou inventando, eu estou criando uma nova linguagem, e ao criar uma nova linguagem, eu estou criando um novo mundo. E é isso que eles não querem que se faça, né? Então, essa virulência contra o exercício da liberdade claramente, e a gente tem que ter consciência muito clara disso, é o objeto da violência deles, né? E, independente do caráter mais ideológico ou não desse exercício, a questão é muito além de uma instância ideológica. Quer dizer, ela é estrutural no processo da arte, né? É estrutural no fazer da arte a necessidade da liberdade. Então, é isso que a gente está defendendo num plano não só para o artista, mas para o sujeito. Quer dizer, no sentido de quando qualquer pessoa se abre para um objeto de arte, para uma experiência artística, ele tem, para viver aquilo, ele tem que se abrir para um novo mundo, para uma nova visão, para uma nova perspectiva. Então ele tem de exercer nele essa invenção da liberdade, esse exercício da liberdade. E é isso que eles não querem que se faça, né? É óbvio, né? E é por isso a virulência, digamos, maligna, a virulência, o ódio, né, que a gente vê nessas pessoas contra o fazer da arte, contra o universo da arte. E, na medida que a gente é consciente disso, eu acho que a gente pode ficar mais tranquilo, inclusive, porque é muito ruim a gente personalizar o ódio contra a gente, né, como se fosse uma coisa contra mim. E na realidade não é. É uma questão histórica muito mais ampla. Eu acho que na medida que a gente compreende o nosso papel histórico, né, a gente se fortalece de uma forma muito grande. A gente pode se posicionar não simplesmente emotivamente, mas politicamente realmente, diante das coisas, diante desse momento que é gravíssimo, né, eu acho que dramático, mas que, ao mesmo tempo, eu vejo de uma forma, eu acho que tem um lado positivo, que as coisas ficam mais claras, que as posições ficam mais colocadas, né? Parecia que o Brasil não tinha mais direita, né? Que ninguém era mais de direita, ninguém assumia ser de direita. Ser de direita era uma coisa feia. Agora não, as pessoas estão assumindo de uma forma até assim forçada para serem simpáticos a um grupo específico que se coloca de direita, né? Então aí o jogo fica, de alguma maneira, a situação fica mais explícita e você pode discutir com mais clareza, né? Porque é muito difícil tudo é democracia, todos são democratas, todos são lindos, e, na realidade estão praticando, desenvolvendo práticas centenárias de escravismo, de preconceito, de racismo, de tudo mais, né? Então agora as coisas, por um lado, estão se clareando no sentido de uma perspectiva mais objetiva de quem assume cada lado, e você pode se posicionar de uma forma mais objetiva, mais precisa, né? E isso talvez seja fundamental para a possibilidade de uma real mudança,
É uma real mudança. Não é possível estabelecer, aceitar certas práticas, não é mais possível, certos posicionamentos. Então, a partir disso, haverá confronto em muitos aspectos, e esse é um confronto estabelecido por eles, inclusive, em relação ao campo da arte, né? Eles desencadearam esse confronto, e eu acho que é um confronto, em muitas instâncias, inevitável, que nós teremos de saber conviver e construir exatamente redes, trincheiras, aparatos de conscientização e de prática para que a gente não sucumba a essa violência toda que está aí na porta. Obrigado, Evandro. Não sei quem quer falar em seguida, assim, mas eu fiquei ouvindo o Evandro, eu fiquei pensando muito, tanto no Diego quanto no Fabiano, né, pelas próprias instituições, assim, pensando um pouco como é que o Fabiano na Funarte, por exemplo, né, a Funarte passou durante muito tempo construindo diversos mapeamentos, quer dizer, tinha a Rede Nacional de Artes Visuais, né, teve o mapeamento da dança, quer dizer, como é que agora, nesse momento, né, porque parece que o Evandro ele coloca, assim como eu fiz também, um certo panorama, né, da situação, e aí a gente fica se perguntando como é que esse panorama constrói outros desafios dessa rede de colaboração, né, e aí a Funarte investiu tanto em mapeamento, eu gostaria de repente de ouvir um pouquinho sobre isso. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui por parte da UFRJ, os professores, os colegas aqui da mesa, todos vocês. Bom, a gente está num momento, eu gosto de contextualizar, né? Há menos de aproximadamente um ano atrás, nós tivemos a extinção do Ministério da Cultura. Isso aí eu tenho dito em todos os lugares que eu vou no Brasil, que a gente às vezes tem também a memória muito curta, né? E o Ministério da Cultura ele só voltou a partir de um movimento dos artistas, né? O primeiro decreto do atual governo foi a extinção do Ministério da Cultura. E esse momento é um momento em que a institucionalidade ela está ficando para o segundo plano, né? A Funarte, para quem não sabe, eu costumo dizer também que é o braço direito do Ministério, né? É o órgão executivo do Ministério da Cultura. Quem de vocês aqui já participou de alguma ação da Funarte? Bom, a Funarte, a Fundação Nacional de Artes, atua nacionalmente. Nós atuamos diretamente na área de circo, dança, teatro, música, artes visuais e artes integradas, são as 6 áreas de atuação da Funarte. E a partir dessa extinção do Ministério da Cultura, todas as políticas que vinham sendo trabalhadas desde 2004, 2006, a implementação, foram extintas, né? Prêmios, projetos de circulação, projetos de capacitação, festivais. Aí falo pela área da dança, como coordenador de dança, né? Programas, projetos que eram de apoio contínuo, muitas vezes. Nós tínhamos projetos para apoio para festivais de dança, que foram totalmente desconstruídos. E isso, para nós, uma questão que, hoje em dia, não conseguimos ter possibilidades de reestruturar a partir da falta de um orçamento delimitado para o Ministério, né? Foi um choque, inclusive nessa falta de continuidade. O nosso maior prêmio que nós tínhamos para a área da dança, um prêmio de 10 anos de atuação e de continuidade, ele foi totalmente... acabaram com o prêmio, pela falta de verba. Programas de capacitação que nós tínhamos construído também ao longo desses anos, acabaram e foram extintos. E também, para mim, aí trazendo a questão da institucionalidade, né, é um ponto que eu gosto de colocar. Eu estou na Funarte há 11 anos. Dentro desses 11 anos, se passaram 9 ministros da cultura, né? Uns bons, outros nem tantos, mas é importante colocar isso, porque com 9 ministros à frente de um ministério é impossível dar continuidade e ter
uma política delimitada para a área da cultura. Não? Então isso fica muito claro, né? Essa desconstrução e essa falta de uma gestão eficiente e eficaz à frente do Ministério. E assim, é importante que vocês saibam que quando muda o ministro, diretamente o presidente da instituição, né, que é o braço direito, ele também, como é uma instituição política, né, acaba indo junto. Mas também, voltando para o tema desse debate, né, a possibilidade da criação de circuitos. Quando nós soubemos que não tínhamos todos os prêmios, os fomentos, as circulações, as capacitações delimitadas, alguma coisa a gente tinha que dar uma visibilidade, dar uma possibilidade de articulação. E aí se pensou de poder trazer também uma aproximação para as questões das parcerias e as possibilidades de articulação junto à América Latina, né? E aí um projeto que para nós, que para a área da dança é um projeto eminente, é o MICSU, Mercado das Indústrias Culturais, que acontece o ano que vem. É a terceira edição desse mercado. É um mercado voltado para a área de dança, circo, teatro, artes visuais, games, moda. Ele acontece do dia 23 ao dia 29 de abril, na cidade de São Paulo. É a terceira edição, como eu falei. A primeira foi em Mar del Plata, Argentina. O ano passado foi na Colômbia. Tivemos alguns projetos na área da dança, onde, como um mercado, né, uma possibilidade de articulação. E isso é uma coisa que já está estabelecida por parte do Ministério da Cultura. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês, e aí também, quando não se tem já essa política estabelecida, a gente também passa para as articulações, né? As articulações institucionais. Nós estamos trabalhando num grupo de gestores da área da dança, voltada para a América Latina, para a plataforma ibero-americana, que se chama PID, que é a Plataforma Ibero-Americana de Dança, onde nós temos já instituído também todos os países ibero-americanos. Nós termos, isso vai ser chancelado nos próximos dias, acredito eu, um convênio onde nós teremos um apoio direto por parte desses ministérios da cultura para que a gente possa criar uma forma de mobilidade e uma forma de articulação por meio de festivais, residências, projetos de fomento também e de intercâmbio voltados para os países ibero-americanos. Então, nesse momento, são as duas, infelizmente, né, mas são as duas formas que nós temos trabalhando e as dois projetos que estão para serem instituídos. É isso, assim, temos outras coisas que gostaríamos de poder estar implementando, mas infelizmente, se não tivermos verbas, se não tivermos possibilidade de recursos, essas articulações acabam não acontecendo. Também eu queria concluir dizendo que, assim como o Ministério ele teve essa possibilidade de continuidade por um manifesto dos artistas, é importante a gente ter sempre em mente, nós que trabalhamos com a dança, né, isso é muito claro, a questão da institucionalidade, né, voltar e forçar, então, termos uma instituição como a Funarte, como a Fundação Nacional de Artes, que, volto a dizer, é mais antiga que o próprio Ministério da Cultura, e ela só vai ser reforçada, ela só vai ter um peso a partir dessa aproximação entre os artistas e os gestores. A gestão é feita de pessoas, né? Eu tenho estado em diferentes lugares aí no Brasil e costumo falar isso também, assim, a gestão é feita de pessoas. E se nós não nos aproximarmos, se nós não nos ajudarmos, a extinção, nesse momento, ele se torna eminente. Obrigado. A fala da gestão, pela perspectiva da direção artística de um equipamento público de administração direta, que não conta com recursos para a programação, é uma fala que me protege em alguns sentidos, mas que também expõe outros, né, que são as formas
como a administração se relaciona com os diversos equipamentos, né? Mas, por sorte, temos uma produção de dança que contempla todos aqueles espaços, faz com que aqueles espaços estejam completamente ativados por espetáculos. Os que não conhecem, nós temos um teatro, 2 estúdios, um loft, uma galeria, uma mediateca, uma sala de vídeo e 3 apartamentos e uma administração. Então, nesse contexto, o principal ativo do Centro Coreográfico são seus espaços, né? A possibilidade de propiciar o desenvolvimento de trabalhos. E aí, claro, que a manutenção desse prédio de 5 andares tem um custo, e esse custo, esse gasto é mantido pela Secretaria Municipal de Cultura, sim, porque o que eu digo é que nós não temos verba para projetos, né, artísticos, precisamos trabalhar para ter, e aí precisamos de uma articulação política, sim, entre todos os artistas, para que nos processos de escuta, conselhos municipal, estadual, nacional, as instâncias governamentais, os fazedores de lei, quem lida com os orçamentos, tem a possibilidade, né, de entender quais são as nossas demandas, quais são as nossas especificidades, e aí sim nós tenhamos força para partilhar dos orçamentos, né, porque enfim, às vezes as coisas parecem um pouco distantes, mas não são. É o nosso trabalho, o nosso fazer que constrói as ações. Voltando a falar dos espaços do centro, como principal ativo para a programação e para o desenvolvimento de projetos que foram alinhados pensando inicialmente na cessão desses espaços, né, abrindo as portas para que artistas da dança, equipamento da dança, totalmente dedicado à atividade de dança, que muitos acham que há dificuldade para se programar um espaço de dança, e a realidade que eu vivo é de que nós temos muita produção, e que bom que temos produção e que podemos dialogar com outros equipamentos, com outras instâncias, com os festivais, enfim, com todos os que desejarem, tá? Com todas as plataformas. Busco sempre o diálogo desde que cheguei na direção artística do centro. Estou há 7 meses na direção. Quero saudar a Paula Mori, que é a diretora artística que me antecedeu, que está aqui presente. Um beijo, querida. E sobre a perspectiva da organização e da gestão dos projetos, tá? Nós temos um programa de residências artísticas, que nesse contexto, sim, uma medida inicial para propiciar um mínimo de conforto, né? Como sou artista da dança, sou bailarino criador, professor, percebi que naquele momento em que eu cheguei na direção, os corpos, estávamos entrando no processo de contração por conta desse grande medo, desse desconhecido dessa direita, né? Então, o meu desejo naquele momento era dar um pouco de conforto a esses artistas, a essas 37 companhias e iniciativas de dança que ocupam os espaços do Centro Coreográfico, com a possibilidade de ter 6 meses de espaço para o desenvolvimento das suas atividades dentro desse que é um dos projetos, né? A partir dessa sessão de espaço, nós temos o desenvolvimento de algumas contrapartidas, que são as oficinas, e a gente pensa a relação da capilaridade desse equipamento, que é muito estranho que a gente pense ele como equipamento, mas é muito legal que ele é um centro de referência com projeção internacional, reconhecido, eu acho que a gente pode dizer, na América Latina, pelas suas dimensões, por tudo que já passou por ali, né? E que esse esforço hercúleo é construído diariamente, sem recursos. A partir desse programa de residências artísticas, retomando, algumas ações contrapartidas são pensadas para capilarizar, trazer o público, criar alguma aderência com a realidade que esse centro está inserido, que é a realidade da Zona Norte, né? Então, pensar o centro, eu penso diariamente um centro coreográfico público da cidade do Rio de Janeiro, que está na Zona Norte e dialoga, e necessita dialogar com aquelas instituições do entorno, para
que a escuta aconteça, né? E eu acredito que tenho muita felicidade com o retorno, com os pequenos retornos que já aparecem daí, que são as possibilidades de parceria com as escolas, porque penso que o trabalho de formação é necessário. Em dança, falando das especificidades da dança, uma área da arte que fala sempre da manutenção do trabalho, como a nossa relação com as escolas, todas as escolas privadas, mas especialmente com as públicas, porque eu falo do meu lugar de origem, que é onde eu vou encontrar talvez meus pares negros, suburbanos. Então, a fala também é de um centro coreográfico inserido numa cidade que tem um contexto sociogeográfico como uma marca cultural e uma marca que define identidades e danças, né? Então, como esse é um contexto de uma cidade que dialoga com o mundo, eu penso que deve ser interessante para a gente pautar essas ações na nossa programação, né? Então, pulo para a pauta do Teatro Anjoviana. Nós temos um teatro em 150 lugares, enfim, com uma programação intensa, convido vocês a visitar. Nós tivemos uma programação desde agosto, aniversário, que eu posso responder mais por ela a partir de agosto. Uma programação intensa, com espetáculos todos os finais de semana, Companhia Joana Amadas, pauta sempre pensando o diálogo entre as gerações da dança, entre as instituições, as instâncias, os grupos, as companhias, quem está fortalecendo ações de dança nos projetos sociais, nas favelas ou comunidades, seja lá como cada um preferir chamar. Enfim, percebendo quais são as instituições que permanecem fortes, voltando a falar da institucionalidade, Fabiano, porque eu acredito que o caminho sim é pela institucionalidade e pela sistêmica, porque as ações precisam, né, se perpetuar. A lógica dos eventos, que era uma marca de uma narrativa da gestão anterior, trouxe para a gente a possibilidade de pensar várias maneiras de propiciar encontros entre pessoas, em que talvez o capital tenha sido privilegiado. Aí a gente, nesse momento em que a narrativa dos eventos não está mais presente, a gente pode pensar também qual é a construção que nós, como artistas da dança, e aí artistas de base, do carnaval, artistas de todas as danças, de todos os circuitos, encontram para manter as suas ações vivas, as rodas, quais são os quaisquer formatos, são espetáculos, são mostras, como as pessoas desejosas de fazer, quais são os formatos, não é? Que novos formatos vão contemplar as necessidades e os fazeres, não é? Porque, não sei, percebo que talvez a construção de uma narrativa para que a gente saia desse lugar do medo e da contração e passe para um lugar de diálogo, porque sem conversar a gente não consegue nada, e de conexão entre as pessoas, possa ser um bom start, né? Enfim, eu queria falar mais sobre a programação do centro, mas aí, enfim, eu posso deixar para um outro momento, tá bom? Obrigado, Diego. Eu acho que acabou entrando em duas questões aqui que foram interessantes, de pensar essa geopolítica da dança, né, e de formas de colaboração. Quer dizer, o Diego agora aqui por último, pensando a relação do CCO, né, com instituições locais, quer dizer, pensando essa geopolítica da Zona Norte aqui na cidade. A gente teve o Fabiano pensando justamente, né, no âmbito federal, essa relação com a América Latina, quer dizer, em dois programas que estão aí se desenvolvendo. E aí eu queria aproveitar e ouvir um pouco do Robin, né, para a gente pegar para continuar essa produção geopolítica e pensar essas redes de colaboração internacionais com o Hemisfério Norte, com a Europa. Né? Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Acho que o trabalho das instituições culturais europeias tem mudado muito, porque antigamente a maioria das atividades foram turnês e apresentações do país de origem, da Alemanha, da França, Itália, Espanha. E agora acho que
uma parte integral também seria de iniciar plataformas ou redes de colaboração, ou pelo menos apoiar algumas atividades. E um exemplo do ano passado, junto com a NAISE, foi uma versão particular de colaboratório com, acho que 14 coreógrafos e críticos de arte, dança, curadores da Europa e da América do Sul. Acho que temos uma sobrevivente aqui, não? Maria José está aqui, espero pelo menos. Ali, ó. Sim. Maria José. Maria José. Sim, está aqui. Mas isso foi um exemplo de colaborações, porque, como ponto de partida, pode ser uma plataforma, pode ser uma residência, também um formato muito importante durante os últimos, digamos, 10 ou 15 anos, pode desenvolver uma parceria muito mais sustentável. Talvez não seja no próximo mês e mesmo no próximo ano, mas depois um certo tempo, com parcerias mais sólidas, com um entendimento das estruturas locais e muitos aspectos que também sejam importantes. Além disso, tem muitas estruturas na Europa, tem convocatórias semanais quase com a União Europeia para redes intercontinentais de trabalho, para caso de dança e também outras plataformas, mas falta um pouco a transparência. Normalmente, eu diria que as instituições culturais europeias teriam que ser acessíveis para que vocês possam perguntar ou propor projetos. Isso seria a nossa tarefa, falamos sobre isso. Também temos uma rede de instituições culturais europeias mundial, também aqui no Rio, se chama Cluster. A instituição se chama EUNIC, a rede de instituições culturais da Europa. Aqui no Rio, por exemplo, temos o Instituto Cervantes, o Instituto Italiano de Cultura, a Aliança Francesa, o Instituto Cultural de Dinamarca, o Goethe-Institut, evidentemente. E também temos as atividades juntas. Podemos também, teoricamente, apoiar plataformas, festivais e projetos. O único problema, às vezes, é a antecedência. E entendi perfeitamente que agora, e acho que a Anaísa sabe muito melhor do que eu, a impossibilidade de saber com, eu não digo um ano, mas mesmo um mês de antecedência, qual será a infraestrutura, o apoio e as oportunidades financeiras. Por isso, isso talvez seja mais fácil em tempos mais fáceis. Mas os temas também têm mudado. É evidente que alguns temas urgentes, por exemplo, a liberdade de expressão e censura, também são temas para institutos culturais, como o trabalho do Goethe-Institut, mesmo automaticamente, porque no mês passado foi o Museu de Arte Moderna São Paulo, mas também o Goethe-Institut como alvo de um shitstorm enorme depois da performance de Wagner Schwartz no São Paulo, porque algumas semanas antes disso, uma performance dele aconteceu no Goethe-Institut Salvador. Mas, além disso, para o ano próximo, por exemplo, junto com instituições culturais europeias, já identificamos uma oportunidade, porque o ano 1968 foi um ano muito importante, por exemplo, na Alemanha, na Itália, na França, mas também acho que no Brasil, mesmo de maneira um pouco mais negativa, sobre a limitação de liberdade de expressão. E é evidente que vamos falar sobre os temas de censura e liberdade de expressão com formatos performativos, mas também com conversas, finalmente. E conferência
redes europeias, também temos alguns convidados da Alemanha aqui, entre nós, por exemplo, a Anna Wagner, que está por ali, de Casa de Artistas Musonto, em Frankfurt, e também o Stefan Hilterhaus, o diretor artístico de Parque Zollverein, que é uma instituição muito importante e ele sabe muito das redes e da colaboração. E também um aspecto muito importante, a conexão entre o circuito artístico e o circuito acadêmico. E espero que ele possa falar com a gente na segunda parte de nossa roda aqui. Acho que esses foram alguns pontos. Obrigado. Obrigado, Robin. Eu queria aproveitar então e passar a palavra para a Anaíse. Né? A gente está aqui no Trans Incorporados, que faz parte da programação do Panorama também, quer dizer, né, a gente sabe que o Panorama, né, tipo, como refletindo esse momento que a gente está vivendo, né, assim como Atos de Fala também, está passando por uma série de reestruturações em termos de pensamento curatorial, no momento em que, né, a gente tem um ano dificílimo de captar recursos e, portanto, de viabilizar as formas que a gente tinha pensado para o festival. Quer dizer, eu queria ouvir um pouco de você, como é que isso está afetando o seu pensamento curatorial. Obrigada, gente. Desculpa o atraso. Como a gente está no meio do festival, foi um pouco impossível. Na verdade, eu nem ia topar porque eu estava no meio do festival, mas não consigo dizer não ao Sérgio, então estou aqui, mas queria desculpa pelo atraso aos meus colegas. Eu estava aqui sentada ouvindo os meus colegas falarem e eu cheguei na hora que o Evandro estava falando e eu fiquei pensando que ano passado a gente fez uma performance aqui no museu, não sei se todo mundo viu, que ele viu, chamada Batucada, do coreógrafo Marcelo Evelyn, do Piauí. E ano passado, parece tão distante na nossa vida nesse momento, porque assim, a gente estava aqui dentro do museu com 50 pessoas peladas, 200 pessoas de público no meio dessas 50 pessoas peladas, essas pessoas peladas batendo panela contra o governo, contra tudo que está aí, contra o governo golpista, naturalmente, mas enfim, era uma coisa tão catártica e tão normal que é difícil a gente imaginar que tem só um ano que isso aconteceu e que hoje, por exemplo, talvez a gente não conseguisse fazer esse projeto como ele foi, né? Com 50 pessoas da Praça Mauá peladas, enfim, que o guarda municipal passou e a gente ficou em pânico porque eles estão pelados na rua. Aí eu olhava para a Clarice olhava para o Renato, de repente o guarda municipal saiu e fez uma selfie dele com os pelados atrás. Assim. Então, assim, a gente vivia realmente em um outro lugar há um ano atrás aqui, né? Durante o Panorama. Era inimaginável que um artista pudesse ser levado para depor numa CPI de maus tratos na arte. Olha que loucura esse nome dessa CPI. Que é o que vai acontecer. Aconteceu com a Elizabeth, que não tinha nada a ver com a história do Wagner, coitada, estava ali como público. E que vai acontecer, esperamos que não, com o Wagner e com o Luiz Camilo, porque ontem foi autorizado a condição coercitiva deles a essa CPI, o que significa na prática que se eles não forem de livre espontânea vontade depor, eles podem ser levados à força. Então, assim, a gente está falando de um contexto que as pessoas mais velhas que viveram a época da ditadura estão muito apavoradas. Não por ser a mesma coisa, só o fato de a gente estar aqui falando já diferencia, o fato de a gente ter ainda alguns passos de falar diferencia, o fato de ter uma Constituição que está em vigência, enfim, há muitas proteções ainda. No entanto, há sinais de algo que não existia nos últimos anos no Brasil, certo? Há sinais de que há lugares da sociedade que começam a achar que, de repente, não é má ideia proibir algumas formas de arte, que de repente não é má ideia um Estado um pouco mais militarizado, que talvez não seja tão má ideia eleger um candidato como este deputado fluminense que pleiteia a presidência e que cujo nome a gente não fala mais, isso é um pacto entre nós. Então não pode falar o nome, não pode postar o nome dele nas redes sociais, tá? Ajuda o algoritmo dele, então por favor não postem o nome dele, quando for xingar inventa um outro nome. Não postem o nome dele, não botem links para a página dele, não ajudem este homem. Primeira coisa. Hã? Pelo amor de Deus, gente, o algoritmo todo mundo já sabe. Quem não sabe como funciona, barra um Google como funciona o algoritmo do Facebook. Então não postem, não. Então Valdemar, esta pessoa, nós não falamos o nome dele, todo mundo sabe, né? É isso. Pois bem, Valdemar não está atacando a arte porque ele não gosta de arte. Valdemar não sabe nem o que é arte, certo?
Eu sou de Vila Valqueire. Quem aqui sabe onde é Vila Valqueire? Eu nasci e fui criada em Vila Valqueire, estudei em Marechal Hermes. Eu estudei com os filhos do Valdemar, quando nós tínhamos 8 anos de idade. E eu posso dizer a vocês com absoluta convicção que Valdemar, ele representa uma parte imensa da população brasileira. Não por ser fascista, mas por se sentir de fora de alguma coisa que está acontecendo. É por ali que ele pega as pessoas. Ele não pega as pessoas num discurso necessariamente machista, racista, misógino, homofóbico. A moeda de conexão, quer dizer, a conexão que ele faz com a maioria das pessoas é pelo sentimento de exclusão, de algo que eles não entendem, e que, portanto, isso causa um medo, e a resposta que ele dá para essas pessoas é conforto. Isso que você está sentindo, pode continuar sentindo, porque você não gosta muito de preto, tudo bem. Você acha que viado não é uma coisa que você não entende muito bem, tudo bem. Eu vou resolver isso para você. É isso que faz com que uma pessoa como ele tenha ganhado o espaço que ele ganhou. Não é porque ele não gosta de performance, ele não está interessado na Lígia Clark, não tem nada a ver com isso, entende? Então, eu acho que quem trabalha hoje com arte, cultura, faz festival, dirige um centro público, né, com todas as limitações que a gente sabe, estamos olhando aqui 2 instituições fundamentais para a dança, que não tem orçamento. Não ter orçamento não é uma coisa que acontece do céu. Um dia o Diego chegou e um dia o Fabiano chegou e não tinha orçamento. Não ter orçamento é uma decisão política para estrangular as instituições. Essa que é a lógica de não ter orçamento. Então, não ter orçamento para realizar os projetos independentes do Brasil é uma decisão política. Então, não é uma crise econômica, né? Assim, não tem orçamento no Ministério da Cultura, mas teve oficialmente mais de 9 bilhões dados em emendas parlamentares nos últimos 2 anos. Então, a gente está diante de uma clara posição política onde a arte não tem importância, não é que ela é um problema, ela é só mais uma coisa que nós não queremos que aconteça porque nós estamos preocupados com outras coisas nesse momento. Então, quando a gente viu esse cenário no final do ano passado e no começo desse ano, a tentativa era que o Panorama não só honrasse a história dele desde que foi criado pela LIA, que é um festival que tradicionalmente trata de questões políticas de maneira muito clara e tem uma programação muito voltada para isso, como também a gente tentasse de alguma forma usar a visibilidade que o Panorama tinha para falar de algumas questões. Quando a gente começou a redesenhar para o Panorama, por exemplo, ter uma programação quase totalmente nacional pela primeira vez, que é o que acontece esse ano, e ter uma amostra de projetos que foram apresentados, foram selecionados por um grupo de curadores, aí não tinha acontecido nada dessas coisas, né? Como resultado disso, a programação do Panorama que acabou sendo selecionada, acho que hoje nós estamos no 3º ou 4º dia, acho que não tinha ninguém vestido até agora, nenhuma peça, ou tinha 2 pessoas, quer dizer, pra gente, quando você olha a programação que foi selecionada, que não é uma provocação, porque ela foi selecionada antes de acontecer, por exemplo, a restrição do VAB, já tinha acontecido o desmonte da Queer Museum em Porto Alegre, mas não tinha acontecido o veto, não tinha acontecido, quer dizer, não é uma resposta, é só porque isso era tão natural, eram trabalhos tão comuns de acontecerem, porque isso não era um problema. Então a programação acaba que nesse momento se tornou meio uma lembrança de que a gente podia produzir peças sem se preocupar com nada disso, há 6 meses atrás, né? Pois bem, diante disso, a gente fez a opção de fazer essa programação mais nacional e uma opção de criar espaços para que essa discussão surgisse. Então, eu até vou fazer um convite já, depois eu falo com detalhes se vocês quiserem, mas a gente está no domingo ocupando o Circo Voador, a partir das 5 da tarde. É super importante que todo mundo vá, porque a ideia da gente é realmente mostrar um volume de gente que está interessado no tema Corpo em Risco, que é o tema dessa ocupação. Então, a gente vai começar com uma mesa com muitas pessoas de várias áreas da sociedade que vão falar da sua perspectiva do corpo, e depois tem várias performances, tem shows, a gente vai fazer um ato de desagravo pelos artistas da área de performance e dança e teatro que têm sido perseguidos ou que têm tido peças censuradas de maneira não explícita, né? A gente não pode nunca perder de vista que nesse momento não há uma censura no país. O que há é um ataque, uma manipulação do sistema judiciário, que é uma outra briga. Não é o Poder Executivo que está proibindo as coisas. É uma ação coordenada nacional de entrar nas brechas do judiciário esse que vem sendo aparelhado há 20 anos pelas igrejas neopentecostais. Nós temos escolas de formação dentro das igrejas pentecostais há anos no Brasil para colocar gente dentro dos concursos de juiz e desembargador no país.
Nós temos aqui uma situação em que o líder da igreja mais importante do Brasil, neopentecostal, não é que semana passada ele deixou vazar o seu plano. Ele publicou um livro há 10 anos. Esse livro está à venda há 10 anos no Brasil. Então, assim, todo mundo sabia que isso ia acontecer. A gente que ficou aqui fazendo nossos negócios. Que é mais legal ficar entre a gente, entendeu? Aí a gente ficou aqui fazendo performance, fazendo panorama, entendeu? Aí tomava chá com os amigos e tal. A gente estava aqui vivendo a vida achando muito legal tudo. Democracia é um lance bom. Só que a gente esqueceu que a democracia inclui eles, que não concordam com a gente. E quando a gente pensa que a democracia é um sistema onde a maioria, por voto, em teoria, decide o que vai acontecer com o país, a gente tem que se preocupar quando a gente não é a maioria das pessoas. E não se engane, porque nem na Suécia nós somos a maioria. Quer dizer, nenhum lugar do mundo, por mais alta escolaridade que tenha, o pensamento progressista não é majoritário em nenhum lugar do mundo. Nenhum. O pensamento progressista, as formas de inovação, esse novo mundo que o Evandro falava, quer dizer, a capacidade que o artista tem de inventar um mundo que não estava, isso sempre foi uma fresta, isso é um buraco. O mundo está acontecendo, o artista abre um buraco para entrar uma luz que não estava lá. Isso é sempre uma situação de combate. Então, a gente não pode nunca esquecer que esse estado que nós estamos vivendo é o estado natural da arte. É garantir que a gente continue tendo esse estado que abriga, esse espaço é que abriga. Que essas pessoas não querem nem que esse espaço seja possível. Agora, não adianta a gente se encastelar e falar, vamos fazer o panorama que a gente fazia sempre, fica todo mundo aqui, aquelas pecinhas nossas aqui, muito legal, a gente vai tomar um chopp depois. Se a gente não fizer um espaço de diálogo, nesse momento, eu acho que a gente está falando como artista, como curador, como cidadãos. Porque daqui a 11 meses vai ter um presidente da República novo. Um presidente da República novo. E esse presidente da República novo e esse Congresso novo vão refletir o que as pessoas estão achando do mundo agora. Com toda a manipulação que a gente conhece das mídias, com toda a facilidade que você tem de manipular as redes sociais, por exemplo. Então, se a gente não pensa nesse quadro, quando está produzindo peças ou eventos, ou criando os espaços de diálogo e de conexão e os circuitos, a gente vai continuar fazendo o que a gente veio fazendo na última década, que é fazer um circuito, eu com o Stefan, com a fulana, com 5 sensacionais projetos de arte contemporânea no mundo, 10 museus maravilhosos, entre nós, que já concordávamos com tudo que a gente estava fazendo de qualquer maneira. Esse é um problema, eu acho que é uma autocrítica que nós fazemos e acho que todo mundo está lidando com arte contemporânea, tem que pensar sobre isso. A gente não, assim, não quero alongar muito, mas para a gente começar um pouco essa discussão mais prática, mais política, talvez, do que a gente está falando, né? O tema dessa mesa é um tema que, não por acaso, cita 3 nomes, né? 3 pessoas e uma decisão coletiva, né? Porque a ideia de temeristão, desculpa aí, a ideia do... Aliás, primeiramente, esquecemos... Por favor. Esquecemos primeiramente, Sérgio, nunca esqueça que eu vim correndo, estava... Desculpa. Então, bom, a gente está falando de um presidente, né, uma pessoa. A ideia de temeristão que está no nome dessa mesa tem a ver com uma pessoa. O trumpismo tem a ver com uma pessoa. Tínhamos mais um. Não, e o Brexit não é uma pessoa. O Brexit já é de outra natureza. O Brexit é uma escolha coletiva. Então a gente só tem que lembrar que o Trump já resultou numa escolha coletiva, o Brexit resultou numa escolha coletiva, aqui não é uma escolha coletiva ainda porque a eleição vem aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente está no momento de tentar evitar que a escolha coletiva seja uma escolha do medo, ou uma escolha da manipulação, uma escolha onde a gente como artista está observando o que está acontecendo e se defendendo, em vez de estar agindo. Essa é uma provocação. E para fechar aqui, eu tenho falado, na segunda-feira a gente fez uma conversa lá na OAB sobre liberdade de expressão, com vários juristas e pessoas falando sobre um marco legal onde a gente opera no Brasil. As instituições jurídicas são sólidas, o problema é que uma parte grande do judiciário brasileiro está muito comprometido com essa causa conservadora, então a gente precisa entender isso como estratégia. Né? Quando a peça da Natália e da Fernanda, Renata, foi agora proibida em Salvador, eles entraram em 10 varas diferentes em Salvador, para que um dos juízes desse a liminar, para poder impedir o segundo dia da peça, que finalmente foi feita, acolhida naturalmente pelo Goethe de Salvador, que nesse momento é uma casa segura
da liberdade de expressão no Brasil, o Instituto Goethe como um todo, especialmente o Goethe em Salvador nesse momento. Então, eles estão agindo em operação, eles têm um circuito muito montado. Esse circuito do que a gente fala, de cooperação, de operação política, para um lado conservador do Brasil, que está interessado em ganhar essa eleição, eles estão articulados dessa maneira, a gente não. A gente não tem uma ferramenta para falar rápido, a gente com todo mundo aqui. Talvez o Facebook pegue um pouco de todo mundo aqui, mas as pessoas que trabalham com o Valdemar, eles têm um sistema que eu infelizmente descobri porque tem uma pessoa próxima que gosta bastante dele. Existe um grupo de WhatsApp, eu vou dar dois exemplos, tá? Vou falar duas coisas para acabar. Uma coisa é para a gente pensar como a nossa vida está completamente desconectada do que essas pessoas estão fazendo. Eles têm um grupo de WhatsApp, que é o grupo primeiro da família, dos assessores, das pessoas próximas da família. Tem 290, qual é o máximo do WhatsApp? 290, eu acho, né? Então, eles têm 290 pessoas ali. Para estar nesse grupo, a pessoa tem que provar que tem outro grupo de 290, para onde pode espalhar a informação. E por assim vai. Então, cada grupo... Então, é uma pirâmide de WhatsApp que em 5 segundos atinge milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E é uma coisa que não precisou de nenhum dinheiro para fazer, não precisou de nada. Bastou alguém com inteligência de comunicação para propor isso para ele. Então, isso é um exemplo de como nós estamos aqui brincando de fazer o nosso negócio, enquanto os caras estão tentando ganhar a eleição. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu acho que a gente tem... É muito importante falar dessa despersonalização, que não é com a gente, a raiva, é um outro problema maior. Tem um artigo que saiu no El País, tem uns dias, talvez uma semana, um pouco mais, que é uma entrevista, um perfil de um estrategista político que estima-se que possa ser um dos contratados da campanha, digamos, da direita, que é uma expressão que eu sei que não faz mais sentido, mas a gente é old school, a gente fala direita ainda, né, que a gente é velho. A gente fala direita, mas enfim, todas essas forças meio centro-direita conservadoras. E esse estrategista, ele está dando uma palestra em São Paulo, o artigo do El País começa descrevendo a palestra dele. E nessa palestra, ele fala o seguinte, falando da sua estratégia de comunicação. E ele fala assim, se você tem uma casa que tem uma praia na frente, e você não quer que ninguém use a praia na frente da sua casa, é mais efetivo colocar uma placa praia particular ou uma placa cuidado tubarão? É claro que a placa cuidado tubarão é muito mais efetiva. O que a gente não pode esquecer é que nós somos o tubarão. Nesse momento, nós somos o tubarão. Não é sobre a gente, é sobre manter mais gente fora da praia. Entende? A operação é de outra natureza. Se a gente não entender o tamanho da operação, a gente vai continuar se defendendo quando uma performance é atacada, se defendendo quando uma exposição é vetada. A operação é muito maior. E a gente precisa agir de acordo com quem percebe o tamanho dessa operação. Porque senão, a gente vai ficar fazendo isso. Eu vou ficar lá preocupada se vão invadir o teatro, que tem 10 pelados no Panorama esse ano, não sei o quê. A gente se preocupa, a gente se protege, a gente, né? Então, a ida para o circo voador, por exemplo, é porque nós íamos fazer o Labete. E eu precisava de um espaço onde nenhum governante pudesse me expulsar, o circo voador é privado, e um espaço que tivesse segurança física para o Wagner, porque naturalmente a próxima vez que o Wagner fizer essa peça no Brasil, eles vão tentar atacá-lo, inclusive fisicamente. Então, eu precisava de um lugar que tivesse detetor de metal, que a gente pudesse ter segurança para fazer a peça. Eu procurei o circo voador, que evidentemente, que é um espaço que surgiu de resistência cultural, topou. No final, o Wagner não pode fazer a peça, porque os advogados pediram que ele saísse do Brasil, onde ele está, de fato, fora do Brasil, porque ele recebeu muita ameaça de morte, e a gente resolveu, então, fazer a ocupação do circo voador com outras peças, mas sempre com essa memória de que a gente tem no Brasil hoje uma peça que não pode ser feita, e que a gente, pela primeira vez em 25 anos do Panorama, teve que se preocupar em ter um lugar que tivesse um detetor de metal. Entende? A gente precisa lembrar o que está acontecendo para além da nossa questão imediata e curatorial, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro, a gente não tem dinheiro por causa disso, não é o contrário. Entendeu? Tem um quinto do orçamento do Panorama esse ano, não é porque tem uma crise, porque projetos como o Panorama não são para ser patrocinados mais dentro dessa lógica. Como não vai ter dinheiro para o Evandro fazer o que ele quer no que vem no museu, como não vai ter para o Centro Coreográfico, como não vai ter para a Funarte. Porque é o mesmo problema, entendeu? Então, assim, a minha provocação é o que nós estamos dispostos a fazer e como nós pretendemos sair da zona de conforto e fazer algo juntos. Porque cada um no seu quadrado, a gente já viu o que aconteceu. É só olhar para os últimos 15 anos. Olha o tamanho da operação da Funarte Nacional nos últimos 10 anos. A Funarte botou dinheiro em todos os municípios brasileiros. Tinha alguém produzindo uma peça para a Funarte, com bolsa, com prêmio.
que isso gerou de articulação nacional, de fato, na hora que a gente precisou gritar sobre alguma performance sendo impedida? Nada. Nada. Qual foi a repercussão nacional? A repercussão foi nas redes sociais, mas o que de fato aconteceu? O que nós de fato fizemos? Entende? Então eu acho que a gente tem que pensar assim, esses circuitos de cooperação, eles são muito importantes no tempo que você pode criar livremente, mas eles são profundamente importantes quando esse criar livremente está ameaçado. Mas só que é um outro tipo de circuito, ele passa por outras questões. Se a gente não se articular, e concordo completamente com a fala do Diogo, por isso, porque eu não sou da Zona Sul nem do Centro, se você não se articular com o carinha que está do seu lado, ou seja, se você não vai lá no seu tio de Marechal, que faz campanha para Valdemar, se o seu tio de Marechal é o outro, amigo, não adianta fazer ponte com a Noruega, sacou? Se o seu parente que está mandando coisa dizendo que o artista é pedófilo no Facebook, no Zap da família, não for a pessoa primeira que você vai alcançar para conversar, para tentar fazer uma ponte, não adianta aplicar para o projeto de residência lá no PACT, sinceramente, entendeu? Acho que a operação é muito mais urgente essa do que fazer um super rede nacional. Rede tem pra cacete, estamos fazendo rede há 20 anos. Eu nem aceito mais rede, ninguém aguenta mais. Porque você faz rede, cria um montão de obra, e na hora que dá o perrengue, o que aconteceu? Alguém viu alguma grande rede de colaboração nas artes cênicas brasileiras lançando uma carta? Para a gente conseguir fazer a carta das instituições foi uma lenha, pergunta Evandro. Para todo mundo fechar, para todo mundo fazer. A gente fazer uma reunião com as instituições do Rio de Janeiro é uma lenha. Entendeu? Então, assim, acho que a gente está falando de coisas que são mais urgentes, eu acho, até do que a cooperação internacional artística em si. Desculpe um pouco a irritação. Gente, a gente tem um tempinho ainda para fazer perguntas, né? A gente tem, tipo, no máximo 20 minutos aqui para uma rodada de perguntas, se alguém tiver alguma coisa para falar. Oi, boa tarde. Vou aproveitar a carona da empolgação da sua fala, que é muito necessária nesse momento, e eu vou me apegar a um trecho da fala do Felipe, logo no início, sobre as coalizões, né? E eu ouvi um pouco do Diego, né? Você falar um pouco do espaço político que o Centro Coreográfico ocupa com a região e se preocupando um pouco como que aquele lugar, a relação se dá com aquele lugar. É claro que a gente vive num universo de controvérsias muito grande e tudo mais, então falar em coalizão é entender que a controvérsia faz parte dela na hora de dialogar, né? Mas eu queria ouvir dos outros tanto daqui do Evandro como do Fabiano, por exemplo, o que institucionalmente, né, como que se dá, por exemplo, esses diálogos com as culturas de base, né? A gente tem, por exemplo, o Carnaval agora gritando no Rio de Janeiro porque está perdendo seus espaços. A gente tem uma série de manifestações, por exemplo, na cidade que estão sendo completamente proibidas. A Pedra do Sal aqui está aqui do lado, é a todo momento cerceada, né, por polícia e coisa armada. Então, como que existe algum vislumbre mais institucional entendendo esse universo de controvérsias, né, e a dificuldade, né, que é tentar esse diálogo de ir ali, vamos lá conversar com as instâncias mobilizantes, né, especialmente pensando em toda a histeria que o universo do Carnaval vem, por exemplo, gritando de que, olha, estamos perdendo espaço, que é também uma dimensão da cultura que não dialoga com o nosso umbigo dos cubos brancos e espaços fechados e de endo-relações, né? No âmbito aqui do MAR, o MAR trabalha no âmbito das exposições, tem 3 braços. Tem a coleção, tem as exposições e tem uma coisa que chama Escola do Olhar, que tem uma atuação bem grande em vários planos. Dentro desses três braços, você tem núcleos conceituais, núcleos Então, por exemplo, tem um núcleo que chama Arte e Sociedade, que pensa exposições a partir dessa perspectiva, exatamente de uma relação com universos sociais significativos, culturais significativos. Então, por exemplo, nós tivemos aqui há pouquíssimo tempo, nós estamos com o
primeiro andar de cima para baixo é dedicado sempre a alguma questão relativa à história ou à realidade do Rio de Janeiro. Então nós estamos com uma exposição chamada Jaguataporã sobre a presença indígena agora, que é praticamente invisível, ninguém sabe que existem no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro em torno de 30 mil índios, né, que é um grupo social absolutamente que sofre de violência em planos inimagináveis e que o museu trouxe a questão a partir das suas próprias. Quer dizer, a curadoria dessa exposição foi feita com a participação de vários grupos, de várias pessoas desses grupos. Né? É uma experiência curatorial absolutamente nova, no sentido de, em vez de você falar do seu objeto, você trazer a pessoa, esse universo, para dizer como ele quer ser representado. Então, essa exposição é um exemplo de uma preocupação de pensar questões sociais fundamentais para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Teve um momento aqui que nós tínhamos 3 exposições, uma sobre arte e loucura, onde havia uma presença igualitária, digamos assim, no mesmo nível de significação, de importância, entre pacientes de hospitais psiquiátricos que trabalham com arte e artistas contemporâneos de primeira linha, e uma outra exposição feita por uma artista chamada Rivane Noshbanda, trabalhando com crianças, as crianças junto dela fazendo os objetos a partir, chama O Nome do Medo, uma exposição muito bonita. Então, no momento que a exposição, o museu estava ocupado por loucos, crianças e índios. É muito interessante nesse sentido, que são exatamente grupos sociais ou instâncias sociais cuja voz, de alguma maneira, o museu trouxe para ser ouvida, para ser compartilhada, para ser... E o ano que vem nós vamos trazer uma exposição nesse andar, que fala do Rio de Janeiro, chamada História do Samba no Rio de Janeiro, exatamente sobre essa questão, que é uma história absolutamente heróica, fantástica. Se você se dedica, eu particularmente não sou especialista nisso, estou lendo, estou aprendendo. Nós estamos trazendo pessoas desse universo para construir a exposição, e essa exposição coloca a questão exatamente, vai tentar colocar do ponto de vista não obviamente do objeto curioso, exótico, mas do ponto de vista cultural, político, de resistência, né, de reinvenção de uma cultura submetida a uma violência histórica monstruosa e que soube se reinventar de maneira extraordinária, e o museu está trazendo isso. Essa exposição vai ficar um ano, que é onde esse andar, essas exposições de longa duração. Então o museu trata, tanto nesse nível das exposições, como, por exemplo, no nível da coleção, de trazer para o seu âmbito representações significativas dos vários grupos sociais, das várias questões. Então nós temos um núcleo de arte e cultura afro-brasileira, temos vários núcleos significativos que tentam, de alguma maneira, abarcar o Brasil, a cultura brasileira, a nossa história, a história da arte brasileira. Então, é um museu que trata essa questão de uma organicidade da arte com sociedade e cultura, com um olhar absolutamente particular, e creio que cada vez mais... além disso, tem vários programas específicos. Esse que eu descrevi aqui, que a gente vai iniciar, tem um outro programa chamado Vizinhos do Mar, no qual as comunidades daqui têm toda uma relação particular com o museu, né? Elas frequentam o museu de forma específica, particular, dentro de uma série de programações. Algumas já foram feitas exposições com uma relação especial, usando o universo imagético e
cultural daqui do Morro da Providência, e a história do samba está toda ligada exatamente a essa área da rua, que dizem que o samba nasceu na Pedra do Sal, né? Na realidade foi aqui na Marechal Deodoro, na casa das tias baianas. O samba veio da Bahia, de alguma maneira, parece que historicamente, e toda essa área, que é chamada Pequena África, de uma significação absoluta, e o mar está exatamente no centro desse universo. Então nós temos não só uma relação cultural, ideológica, mas geográfica com esse universo que a gente quer e busca trazer, tanto na sua coleção como nas atividades todas. Agora seria meio longo falar de todas as atividades. Rapidinho aqui, nós temos, desde 2005, na primeira gestão, o ministro Gilberto Gil, frente ao Ministério da Cultura, foram criadas, e aí a Funarte teve um protagonismo muito grande, foram criadas as câmaras setoriais. E aí a Câmara Setorial é uma instância consultiva por parte do Ministério, depois passaram a ser os colegiados setoriais, né? E cultura afro, design, artes visuais, enfim, todos os segmentos que é uma instância nacional do Ministério da Cultura, né? Até o ano passado era uma instância muito ativa, porque nós tínhamos reuniões periódicas com esses colegiados setoriais a partir para a elaboração das políticas públicas para esses segmentos, né? E eu falo que era muito ativa porque no ano de 2017 ele existe, é um decreto, inclusive assinado pelo chefe de Estado, mas ele está lá parado, né? Mas ainda existe um diálogo por parte da Funarte com essas instâncias. Não existe, digamos assim, eles são legitimados por parte da sociedade civil, né? Um órgão consultivo da sociedade civil. Eu não sei, boa tarde, eu vou só continuar aqui porque eu acho que a pergunta dele também me mobiliza a pensar esse extravasamento, eu acho, desses muros das instituições, sabe? Porque sempre que eu penso no museu, e eu sei do trabalho do mar, assim, né? De quebrar esses muros, e eu sou uma vizinha do mar, porque eu sou moradora da Conceição, e eu sou estudante da UFRJ também. E eu fico pensando assim, como que, para a gente criar essas redes e tornar dobrar essa ressonância toda desse potencial da arte, assim, né, como mobilizadora dessas forças todas, como que a gente pode quebrar um pouquinho essas barreiras das instituições, porque a sensação que eu tenho é que é fantástica, assim, o trabalho que as instituições fazem, mas às vezes eu tenho a sensação de que as coisas se fecham nelas, assim, e como, não sei se é uma pergunta, mas é uma coisa que eu queria estar pensando junto com vocês, né? Como que a gente pode criar essas redes que extravasam esses limites e esses contornos, sabe? Não sei, é isso. Eu acho que, de alguma maneira, a fala da Anaíse coloca essa questão, tirando da coisa específica da arte, mas num outro plano, né? Como é que a gente se articula, como é que a gente rompe esse isolamento, né? Esse posicionamento tão voltado para a gente mesmo e atua realmente dentro de uma perspectiva social mais ampla. É o nosso drama. Quer dizer, eu não sei, eu acho que, voltando à minha fala, quer dizer, a gente não pode ver a situação de hoje a partir só dessa perspectiva de hoje. A gente tem que entender dentro de uma perspectiva histórica maior, né? Eu acho que há uma falência de um projeto político progressista, e isso tem como consequência uma falência de liderança, de perspectiva organizacional. Nós não somos mobilizados por força organizacional nenhuma.
por líder nenhum nesse momento. Então, há um descompasso absoluto, porque a direita exatamente está sendo mobilizada por alguns líderes, né, que surgiram inesperadamente, porque a gente estava despreparado, e a gente está sem saber como fazer exatamente essa pergunta. Se você coloca a sua pergunta num plano maior, quer dizer, tirando daqui do museu, mas jogando ela para o universo social, de dizer, como é que a gente sai desse isolamento? Como é que os movimentos sociais são? Não existe, eu não tenho, acho que você não tem, ninguém tem essa resposta. Quer dizer, é um processo histórico que vai nos levar. Agora, as respostas só vão ser possíveis a partir exatamente de um fazer e de um embate. Eu acho que há ao mesmo tempo que é dramática a nossa situação, a situação do Brasil é terrível, acho que é terrível porque a gente deslumbrou, né, viu ali na esquina a possibilidade de um outro país, e aí a merda vem toda em cima, acaba tudo de uma velocidade incompreensível, né? A coisa da velocidade, a gente não entende direito como é que uma coisa ocorre assim, de um dia para o outro. Eu estava com 50 pessoas nuas, e agora, se tiver um nuzinho aqui, vai ser um escândalo, prender todo mundo, tirar todo mundo. Como é que pode uma coisa dessa, né? Agora, é o que a gente está vivendo, isso não tem como escapar. E nós temos de encarar isso de alguma maneira, ou de várias maneiras, e disso vai surgir, espero, algumas saídas, né? Mas eu acho que a primeira constatação é que há uma falência do universo político, do organismo político e das perspectivas políticas, digamos, organizadas em torno de um pensamento progressista. Eu acho que por erros, não só por um acidente histórico, mas por erros objetivos das pessoas que levaram esse universo, que lideraram esse universo. Acho que um deles, estrutural, foi a aliança que foi feita com o universo conservador, através da qual se entregou possibilidades muito grandes de tudo isso ocorrer, e, por outro lado, uma falta de visão que a Anaís estava colocando, com o exemplo da questão judiciária, de que era necessária uma organização muito maior popular, que eu acho que foi, para mim, esse foi o grande erro do PT ao assumir o governo, no sentido de tirar do universo popular, do universo social, os instrumentos de organização, de autonomia, e hoje, diante da situação, não há organismo nenhum, não há organização nenhuma que possa enfrentar a situação, né? Então, esses organismos vão ter de ser criados, vão ter de ser organizados, e a coisa é árdua, não tem saída. A gente aqui tem de fazer, o outro lá tem de fazer, e é devagar, e não tem como ultrapassar. Então, a realidade é essa, e a gente tem de ficar feliz de estar desse lado, né? Porque a gente podia estar do outro lado, completamente ignorante, analfabeto, obscuro, violento. Graças a Deus a gente está, acredito, não sou um dualista, não. Você é um pouco dualista, a gente já falou sobre isso. Mas eu acho que o lado aqui é pelo menos um pouco melhor. Só para terminar, senão vamos ficar sem bolsa. Negócio de nós e eles, a gente já falou sobre isso. Tem que abraçar os golpistas agora. Não pode fazer nós e eles mais. Porque é o seguinte, primeiro que não tem nós e eles, né, gente? Eu elegi o Lula sabendo que o vice era quem era. Eu elegi a Dilma sabendo que o vice era quem era. Não é que isso legitima o golpe, só mostra que não tem nós e eles. Tinha nós com um pouquinho deles para ganhar. Ou seja, essas alianças de um campo progressista, pragmático, que entrou numas de vamos botar para dentro esse pessoal para ganhar a bancada no Congresso, nos levou onde nós estamos agora. Mas acho que o movimento contrário, que é um recrudescimento do nós e eles, de uma espécie de purismo esquerda, né? Tipo, vamos trabalhar para eleger o Guilherme Boulos. Gente, eu namoraria o Guilherme Boulos, ele não vai se eleger nem síndico do próprio assentamento.
Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser, nesse momento, saber qual é a situação que nós estamos vivendo. A gente acorda hoje, olha para o noticiário, quem é mais velho como eu, Evandro, a gente fala, meu Deus, que ano é hoje? Que você acorda e as pessoas estão viralizando um vídeo do Ciro Gomes. Entendeu? Meu Deus, que década é essa que o Ciro Gomes é uma possibilidade política? Entendeu? Para a esquerda brasileira. Então, assim, eu acho que esse dualismo é um sentimento natural, porque a gente tende a achar que se estão atacando a gente se junta com quem é igual a gente. É uma força de resistência natural. Mas a gente não pode perder de vista essa ideia de que estas pessoas que estão nos atacando também faziam parte do projeto político que a gente estava junto. E que agora a gente precisa entender como a gente separa esse joio do trigo, entendeu? Agora, tem deveres de casa para fazer. Sei lá, eu fico pensando, se os malucos lá do fulano conseguem juntar centenas de pessoas num zap, a gente também tem que conseguir, pô. Então, assim, trabalho de casa. Tu tem 200 amigos na vida? Faz um zap, cara, de 290 amigos. Vai tomar o quê? 3 horas da sua vida. Faz um zap com 290 amigos que você acredita que são do campo progressista e se dedica diariamente a olhar o noticiário. Você viu uma notícia mentirosa? Você viu um vídeo mentiroso? Vai, posta no seu grupo e fala, galera, essa notícia que está circulando dizendo que os artistas são pedófilos é mentira. Faz um trabalho, entendeu? Faz um trabalho de contra-informação. Eu agora faço uma situação micropolítica que eu recomendo a todos, é bastante satisfatória, que é, você entra no táxi. Com 5 minutos você sabe qual é do táxi. A maioria dos táxis, fora o que me levou para casa essa semana, e quando me deixou em casa falou, Lula 2018, abracei o táxi. Diante dessa realidade, eu não queria o Lula, mas diante do que temos, um Lula 2018 no táxi é melhor do que a outra opção que sempre acontece no táxi, que é, a senhora sabe quem vai limpar o Brasil, né? Aí fudeu, quando ele fala isso, já sabe limpar o táxi. Aí você tá no táxi que o cara vai limpar o Brasil. Aí você começa a contar uma história que eu conto um pouco verdade, porque de fato eu estudei com os filhos dele, mas o resto é tudo mentira, e vocês podem dizer que foi vocês que estudou, que ele não tem como saber. Então eu sugiro uma visita. Vocês sugiram uma visita. Como eles operam sem nenhuma conexão com a realidade, você também não precisa ter. Então você dá uma olhada na página do fulano para saber um pouco da história, porque se o cara perguntar, você sabe coisas básicas. E você tem que decorar um pouco da história do fulano. Aí você entra no táxi, o cara fala, porque a senhora sabe, o Brasil tá uma merda, tá uma merda. Só sabe quem vai limpar o Brasil. Quem? Aí ele, pá! Aí você fala, olha, cuidado, estudei com os filhos dele lá em Marechal Hermes. Vale nada essa família. Aí você começa a contar coisas terríveis da família pro táxi. Aí você tem que sacar sensivelmente se o cara, por exemplo, seria um cara simpático a bater em mulher. Se for, não usa essa. De fato, o deputado batia na mulher quando a gente era criança, mas como todo mundo desse tipo bate em mulher, ele batia também. Só que você, se o cara sentir que o cara é uma que vai achar que a mulher fez alguma coisa, não vai nessa. Mas vai, por exemplo, numa coisa que é facilmente verificável. O Flávio foi preso com maconha quando tinha 14, 15 anos. Deputado, filho do outro. Então você fala, Flávio, por exemplo, foi preso com maconha, isso tudo é hipocrisia, essa família aí, ó, não vale nada. Aí você faz essa micropolítica no táxi. É um voto, gente, você tenta tirar dele. Então, assim, eu faço essa piada porque, de fato, me diverte quando eu discurso com converso com os taxistas, mas é porque, assim, a gente tem que pensar que é tão importante desmentir uma mentira no Zap quanto é fazer uma performance nesse momento. Eu acho tão importante você usar o seu espaço familiar para falar com seus familiares, quanto é eu fazer o panorama e o Evandro conseguir que alguma coisa aconteça aqui, apesar das restrições que está tendo nesse momento, entende? Eu acho que assim, a gente tem que fazer dever de casa. Dever de casa. Tem 11 meses. Então a gente tem que correr. Nossa, gente, obrigado.